Olá, alunos! Quero de novo repetir a advertência que eu fiz anteriormente, né? Esse tema de hoje, forças eletromagnéticas, né? E como a gente resolve a equação fundamental da dinâmica quando eu tenho forças eletromagnéticas, esse tema usualmente não é tratado em Física 1, de forma que nós só vamos cobrar, né, nestas últimas 4 aulas o tema estática, né? Só isso. Muito bem. Esse tema é de grande interesse, muito grande interesse. E tem muitas aplicações, né? Na área de pesquisa, por exemplo, no confinamento de um plasma no interior de um tokamak, por exemplo, de forma que ele é fundamental na física de plasmas, né? Também, de acordo com essa figura de um oscilador, de um acelerador lá do Instituto de Física da USP, ele é importante para a gente construir aceleradores, que são fundamentais quando a gente quer explorar a estrutura íntima da matéria, explorar também propriedades dos materiais, né? Ora, temos também aplicações tecnológicas, né? Onde nos monitores de televisores, também de computadores, né? O que você tem ali são campos elétricos e magnéticos dirigindo os elétrons para determinados pontos, né, do monitor, né, de forma que são muitas as aplicações desse tema. É óbvio que nós não vamos aqui estudar coisas complicadas, só coisas simples, né, exemplos simples, né, para ilustrar basicamente o conceito, né. O fato é que o problema geral, né, de movimento de uma partícula, é agora de partícula mesmo, né, uma partícula dotada de carga elétrica que indicamos aqui por quê? Que de agora em diante fica subentendido que é a carga da partícula. Um elétron, um próton, né, nos grandes aceleradores, por exemplo, do CERN, né, ali o que nós colocamos em movimento são prótons e antiprótons, partículas dotadas de carga elétrica. Essas partículas nós conseguimos acelerá-las a velocidades muito próximas da velocidade da luz. Essa é uma das grandes aplicações, então, das forças eletromagnéticas. Que forças são essas, né? Elas são conhecidas como força de Lorentz. Eu prefiro chamar de força de Lorentz não só a força magnética, eu chamo tudo de força de Lorentz, mas de qualquer maneira a força é igual a Q, a carga da partícula, vezes o campo elétrico que existe naquela região, e esse campo elétrico pode ou não depender dos pontos. Se não depende dos pontos, o campo é uniforme, se não depende do tempo, ele é uniforme também, né? E mais uma outra força, que usualmente é chamada de força de Lorentz, né, é Q vezes V. V é a velocidade da partícula, vetor B, né? Essa é a força magnética. Então, forças elétricas e forças magnéticas. Veja que aqui a força elétrica, nós separamos a força elétrica da força magnética, né? Então, uma partícula em geral pode estar sujeita a uma força elétrica mais uma força magnética. A combinação das duas forças, né, é que interessa para o movimento da partícula. V, que está aqui, é dr e dt. Então, agora você já entendeu a complicação. Por quê? Nós recaímos numa equação diferencial assim, né? É claro que, do ponto de vista matemático, o nosso problema é resolver essa equação diferencial. Em geral, é terrível, é complicadíssima essa equação diferencial. Veja bem, aqui está m vezes z2x igual a q vezes zx,
mais que, e agora aqui eu tenho o produto vetorial da velocidade com o campo B, a componente x do produto vetorial de V com o campo B, né? E a componente x. Aqui eu tenho a componente y e aqui a componente z. Em geral, é de meter medo, né? Essas equações, aqui, em geral. Né? Mas, veja, a gente pode simplificar não só as equações, como o aparato experimental. Por exemplo, produzindo um campo elétrico uniforme, produzindo um campo magnético uniforme. Para que complicar? Né? Se a gente pode simplificar, às vezes não há como evitar. Às vezes a gente quer justamente uma configuração de campos bem complexa. Né? Mas aí é para gente que se aplica a resolver equações diferenciais de segunda ordem acopladas. Então, a gente que se dedica às soluções das equações. Bom, nós vamos pegar casos bem simples, né? Só lembrar que no caso de uma força magnética apenas, ela não realiza trabalho, a potência da força é igual a zero, o que significa que o efeito do campo magnético é só mudar a direção e o sentido do vetor velocidade, porque em módulo ele é sempre constante. Ele é sempre constante. Isso é um resultado geral. Eu não estou nem me referindo aqui a campos magnéticos. Estou falando que se eu tenho um campo magnético, o trabalho realizado pela força magnética é igual a zero. Né? O resultado é este, né? Calculando então o trabalho. Né? Bom, vamos começar por um caso simples. Digamos que o campo elétrico, eu tenho numa região aqui, um campo elétrico que não depende de R. Se depender de R, já complicou. Né? Só depende do tempo. Veja como é fácil resolver esse problema. M vezes D2R dt2, se eu tenho um campo elétrico, é igual a Q vezes Z. Essa é a equação diferencial que eu quero resolver. E de RT, né? Ou M vezes dV dt igual a Q de E de RT. Agora, se eu tenho um campo que depende só do tempo, é muito fácil encontrar a solução. V de t menos V0 é igual a Q sobre M da integral de 0 a tt, V0 é a velocidade no instante de tempo, t igual a 0, de E0 de t' dt', o que significa integrar, claro, com respeito a t', cada uma das componentes do campo elétrico. Mas veja, eu acabo recaindo num problema de integrais. Integrar. Né? Veja só como o cálculo diferencial integral é fundamental, né? Na mecânica, especialmente uma mecânica mais avançada. Né? Muito bem, então eu determino a velocidade assim. Agora o que eu faço? dr dt, né, é igual a V0 mais essa expressão, eu integro isso mais uma vez e eu tenho R de t igual a R de t igual a 0, R0, mais V0t, mas agora eu tenho uma integral dupla. Eu integro t', né, E0 de t' dt', de 0 a t duas linhas, e depois t duas linhas de 0 a tt. Q sobre M. Né? É claro que essas soluções envolvem as condições iniciais. Se o campo elétrico for um campo uniforme, olha só o resultado. Olha só o resultado. Simples. R de t igual a R0 mais V0t mais Q sobre 2, né? M, E0 vezes t ao quadrado. É isso mesmo. É relativamente simples. Eu obtenho uma solução que sempre envolve um polinômio de segundo grau com respeito ao tempo. É isso. Agora, eu posso simplificar. Veja que agora eu tenho uma aceleração, que é constante, e dado por Q sobre M vezes E0. Ou seja, eu recaio num problema já estudado antes, ou seja, de uma força constante. Uma força constante. Ora, nesse caso, agora, eu acabei integrando, né? Apresentei aqui as condições iniciais e agora, se eu escolher, é sempre importante essa questão da escolha do referencial. Né?
Se eu escolher um referencial de tal maneira que o eixo Z coincida, ou a direção do eixo Z coincida com a direção do campo elétrico E0, que é uniforme e, portanto, constante, como a gente representa ali, aí as coisas se simplificam mais ainda. Porque, veja, Z igual a Z0 mais V0T, mais Q sobre E0 sobre 2M, vezes T ao quadrado. Veja, recaímos naqueles problemas, claro, era de se esperar isso. Porque, na realidade, se E0 é constante, a força é constante. Força é igual a Q vezes E0, então a força é constante. Ora, veja, aqui eu tenho uma solução que é relativamente simples. Ao longo dos eixos x e y, o movimento é uniforme. Claro que eu posso escolher também V0y igual a zero. É a ideia de fazer coincidir, né? Fazer com que... Porque o movimento aqui se dá num plano, na verdade. E esse plano é determinado pela velocidade V0 e pelo campo elétrico E0, ou a força, como quiser, né? Muito bem, então, veja, esse problema aqui é relativamente simples, né? E, na verdade, ele teve uma importância histórica muito grande, né? Porque foi assim, né, que J.J. Thomson determinou, ganhou o prêmio Nobel por isso, determinou a relação entre a carga elétrica do elétron e a massa do elétron. Porque a solução aqui envolve realmente não uma constante, uma carga elétrica, mas a carga dividida pela massa. A trajetória é uma trajetória parabólica, como a gente já sabe, no caso de forças constantes. Então, aqui eu tenho a expressão para x como função do tempo, y como função do tempo, z como função do tempo. Tenho a trajetória, eu tenho todas as informações, na realidade, que eu preciso, né? Agora, experimentalmente, né, é importante entender que, historicamente, né, o que você produz é o campo elétrico numa certa região. Por exemplo, entre as placas de um capacitor de placas paralelas. Esse campo é aproximadamente uniforme. Não é exatamente uniforme, porque tem esses efeitos de borda, mas a gente despreza esses efeitos de borda e considera o campo, né, que, no caso, as cargas positivas estão na parte de cima, então o campo elétrico ele tem este sentido aqui, né, como indicado por essa figura aqui em cima, né? E é claro que a trajetória há de ser, então, como dito antes, né, uma trajetória parabólica. Quando a partícula deixa as placas do capacitor, a partir desse ponto que ela sai, ela vai em movimento retilíneo. Então, eu posso prever onde ela eventualmente irá, em que ponto ela irá atingir, se eu colocar aqui um anteparo aqui na frente, né? E essa é a base, então, do método, né, que foi utilizado para determinar a relação Q sobre M. O fato é que, se eu tenho um elétron sujeito a uma força elétrica constante, uniforme, né, eu sei já a solução. Apresentei as soluções, né? Muito bem, agora vamos a campos. Vamos esquecer, por enquanto, o campo elétrico. Vamos só olhar para um campo magnético uniforme. Está aqui. B igual a B0K. Então, B é igual a B índice zero, vetor em cima, né? Está escrito aqui, ó, B0. Ou seja, vamos imaginar que eu tenho um campo magnético uniforme, né? Olhando aqui essa figura anterior, né, eu poderia representar aqui o campo magnético B0, uniforme, né? É uma situação análoga a essa, mas agora estou falando do campo magnético. Veja, é curioso, porque nesse caso, a solução não é muito simples, não, mas é possível determiná-la. É bem interessante isso. Olha, nesse caso, B0 igual a B0K, né, vamos esquecer o campo E0, vamos fazer zero igual a zero, né? Olha só, dvx dt é igual a Q vezes B0 sobre M, Vy, por conta do produto vetorial. Essa aqui é a componente x do produto vetorial de V vetor B,
Em relação ao eixo y, eu tenho dvy dt, né? A massa está lá, m vezes dvy dt igual, né? Agora aqui aparece com sinal negativo, menos que b0 m vy, porque b igual a b0 k. Né? Eu calculo aquele determinante v vetor b e obtenho esse resultado aqui. Olhem bem para esse resultado aqui. Mas olha, o que eu estou vendo aqui? Duas equações diferenciais acopladas. Às vezes o problema é difícil, né? Mas veja, aqui eu faço uso de um truque e olha só que coisa maravilhosa que acontece. Qual é o truque? O truque é o seguinte, deriva essa equação aqui mais uma vez, né? Deriva essa equação aqui mais uma vez e deriva essa equação aqui mais uma vez e uso uma equação na outra. Olha só, eu obtenho duas equações de segunda ordem para Vx, mas do tipo equações do oscilador harmônico. d2Vx dt2 igual a menos ômega b ao quadrado Vx. Né? E para y, a mesma equação. Fantástico isso. Dá um pouquinho de trabalho, né? E descobrir esse truque aí. Né? Derivar a primeira, derivar a segunda e agora usar a primeira na segunda, e a segunda na primeira e assim por diante. Então você chega a essa equação aqui, cuja solução a gente já sabe. É do tipo A cosseno ômega b, né? Vezes t, né? Mais delta x, vy igual a b, cosseno ômega t mais delta y, mas, né, veja só, Vx, eu tenho que impor que Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado, né, isto é uma constante de movimento. Então eu levo isso aqui em conta, levo em conta que V0x, no instante de tempo de t igual a zero, é dado por A vezes seno desse delta, e V0y igual a A vezes cosseno de delta. Enfim, impondo as condições iniciais, na realidade, direitinho, nós somos levados à solução tanto para Vx, né, quanto para x, tanto para Vy quanto para y, e veja, o resumo da ópera é o seguinte, Vx pode ser escrito como A vezes seno de ômega b, já vou apresentar aqui quem é ômega b, né, vezes t, mais delta, delta é uma fase. Isso eu determino das condições iniciais, assim como a constante A. Né, e Vy é igual a vezes cosseno ômega t mais delta, né, e consequentemente eu determino x e determino y como função do tempo. Como? Integrando, né, essas equações aqui. Ou seja, se eu derivar x de t, eu vou obter isso. Se eu derivar y de t, eu vou obter isso. Veja, o que eu concluo, em primeiro lugar, né? Eu concluo que x de t é dado por essa expressão, y de t é dado por essa expressão, v ao quadrado a qualquer tempo é igual à velocidade inicial, aquele resultado que eu disse antes, e, consequentemente, o movimento da partícula, olhando só para o eixo xy, é um movimento circular, de raio dado por A agora é uma questão de condições iniciais, né? Vezes ômega b. Esse ômega b é Q, o módulo de Q, vezes B0 dividido por M, que estava lá atrás, né? Esse ômega b. Então, veja, olha só à direita. O movimento de uma partícula sob ação de um campo magnético uniforme, a sua trajetória, na verdade, é uma trajetória helicoidal, é uma hélice. Se V0z for constante, se V0z for igual a zero, por exemplo, é constante igual a zero, aí a solução aqui é uma trajetória circular, ou seja, uma
partícula, sob a ação de um campo magnético uniforme, se ela começou com uma velocidade na direção do eixo z igual a zero, onde o eixo z é o eixo paralelo ao campo magnético, que é uniforme, então a trajetória há de ser uma trajetória circular. É um exemplo de movimento circular provocado por uma força magnética tal que essa força magnética é produzida por um campo magnético constante. O eixo Z, né, que é, na realidade, o eixo paralelo ao campo B, ele está, na realidade, numa direção que é perpendicular ao círculo que é delimitado pela circunferência. O fato é que, neste caso, veja bem, a força magnética sempre aponta para a origem, para o centro de forças, né? De forma que a gente poderia aqui considerar a dinâmica, né, do movimento circular sob o efeito de uma força magnética que aponta sempre para o centro. A força, a velocidade em módulo é constante, é típico de movimento circular uniforme, na verdade, né? Circular, movimento circular uniforme, né? Muito bem, isso é muito interessante e tem muitas aplicações. A primeira delas é o seletor de velocidades. Eu posso dispor os campos elétricos e magnéticos de tal maneira aqui. Quando uma partícula passa por esse conjunto de campos elétricos e magnéticos, ela passa sem se desviar. E qual é a condição? A condição é essa. E mais V vetor B, agora estou falando de campos uniformes, né? E mais V vetor B igual a zero. Então, veja bem, partículas tais que a velocidade seja igual a E sobre B, essas partículas passam sem serem incomodadas. Não experimentam uma deflexão do campo magnético, por exemplo, porque ele é compensado pelo campo elétrico. Então, você tem aqui uma coisa curiosíssima, um seletor de velocidades. Ou seja, eu agora tenho como selecionar velocidades dadas por E sobre B, ou E0 sobre B0. Portanto, eu posso selecionar as velocidades como eu quiser, alterando o V0 e alterando o B0. É uma questão de escolher. Interessante que eu tenho aqui, às vezes, muitas partículas saindo daqui com as mais diferentes velocidades, mas só algumas passam sem serem incomodadas, né? Passam como se não estivessem sob ação de forças. São essas que satisfazem a essa condição. Isso tem as suas aplicações, né? Então, veja aqui, eu tenho uma partícula com velocidade V e ela pode passar direto, olha aqui, ao longo de uma linha reta, mas tem campos elétricos e magnéticos ali, não importa. Para algumas delas, com a velocidade dada por aquela condição, para algumas delas, elas passam em linha reta, não se incomodam com os campos elétricos e magnéticos, porque eles se anulam para estas, cuja velocidade foi dada antes, né? É um seletor, portanto, de velocidades. Outras não têm a mesma sorte, são desviadas para a esquerda, são desviadas para a direita, mas algumas passam. Então, você tem aqui um seletor de velocidades, né? Só passam aquelas para as quais, né? Veja, aqui está uma figura que eu gosto também, porque as forças se equilibram. Então, ela começa aqui com essa velocidade, passa como se não estivesse acontecendo nada. É isso mesmo, as forças se anulam, né? Muito bem, uma outra... essa aplicação também de manter a velocidade, né, sob controle, ou certas velocidades, né, tem aplicações enormes nos grandes aceleradores de partículas, né? Ali também eu tenho um arranjo experimental, né, de seletor de velocidade, de forma que tem muitas aplicações isso aqui. A outra aplicação é na espectroscopia, né, de massa, né, claro.
aí um equipamento chamado de espectrógrafo de massa, né? Nesses equipamentos, né, que a gente usa, inclusive, para uma separação isotópica, né, de isótopos, né, você veja o seguinte: se eu tenho partículas de massas diferentes, passando por uma região na qual eu tenha um campo magnético, como nessa figura aqui, em azul, nessa região eu tenho um campo magnético, então o raio da partícula de massa maior, ele é maior do que o raio da partícula de massa menor. Então, se eu tenho isótopos que diferem apenas pela massa, quando eles passam por esse campo magnético, os isótopos de massa menor vão sendo depositados nesse disco, numa região, e aquelas que têm uma massa maior serão depositados numa outra região. Ou seja, isótopos de massa M1 chegam numa certa região, e isótopos de massa M2 numa outra região, e que difere as distâncias, né? A distância, né? Aqui, agora, olhando a 180 graus, entraram por aqui e caíram aqui. Essa distância é igual à diferença de massa vezes, 2 vezes a velocidade dividido por Q sobre B0. Velocidade é a velocidade com que elas entram na região onde tem o campo magnético. E essa velocidade, como sabemos, ela é constante, né? Ela vai seguir o imódulo na velocidade da partícula, é constante. Agora, o raio, aí sim, esse difere de partícula para partícula. E então, grandes aplicações, né, tecnológicas, tá? Essa questão do estudo de partículas sob a ação de campos elétricos e magnéticos.